quero apresentar para vocês o conteúdo de hoje. Então, antes a gente começou a falar um pouco sobre as mídias sociais, sobre essa parte, né, do marketing B2C e B2B, na parte focada na empresa e consumidor. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ele, para quem teve bastante dificuldade, e vamos entender um pouco mais aí como as mídias sociais, elas auxiliam as empresas hoje e também as mais variados tipos de ramos aí. Se você quer fazer campanha e publicidade a respeito talvez do seu trabalho, do seu produto, da sua marca e até mesmo aí dos blogs, né, como vida em geral. As mídias sociais, elas tomaram parte hoje da nossa vida, principalmente nesse período de pandemia. A maior conexão que você tem hoje é através aí do seu celular, do seu computador e dessas redes sociais. Então você fica conectado aí praticamente o dia inteiro. E é claro que é uma comunicação de baixo custo. Imagina você conversando aí com os seus primos, com os seus tios, parentes aí que estão ao redor do Brasil, ao redor do mundo, você fizesse uma ligação, mandasse mensagem. Isso, antigamente, custaria muito para os seus bolsos, para quem aí é da época do cartão, para quem colocava crédito aí para estar fazendo ligações de outra operadora que eram muito caras, mandar mensagem, o famoso torpedo, SMS, sabe que antigamente custava caro se manter conectado com alguém. Hoje você só precisa ter acesso à rede ou você ter dados móveis e a maioria das operadoras elas já entendem que isso é importante para manter o usuário na sua linha. E o que eles fazem? Geralmente Facebook, Instagram, WhatsApp é ilimitado. Você não tem consumo de internet direto nesses pacotes. Claro que voltando para a questão das mídias sociais, as empresas também utilizam elas muito bem, porque ela serve como comunicação. Então, é uma etapa e a mais que as empresas têm de feedback. A interatividade, o alcance que eles vão ter, a eficácia é muito maior nas redes sociais. Só que a gente já comentou que isso é uma espada que pode também ferir a mesma pessoa. Caso o seu produto seja ruim, os comentários, o feedback que você vai receber desse atendimento, dessa precariedade toda do seu sistema, tá lá também. Então, em tempo real, acontece em duas vias. Você faz e o cliente retorna. E é sempre assim, tudo que você vai comprar, tudo que você vai acessar, principalmente se for novo, você vai procurar aí referências do que está acontecendo. E é claro que as mídias tradicionais, elas são mais caras e elas também dão resultado, mas não efetivo como as mídias sociais hoje voltado para a parte aí das redes digitais. Qual que é o maior problema hoje quando você tem isso? Você percebe que tem uma crescente muito grande das empresas nas redes sociais. Hoje você acessa o Instagram, você acessa o Facebook. É comum você pesquisar grandes marcas e eles terem ali o Instagram para divulgar os seus produtos, para divulgarem tudo que tem a sua linha. Só que tem um grande problema nisso. As empresas estão lá para demonstrar os produtos e você está lá, entre aspas, na internet para poder acessar e também demonstrar o seu ponto de vista. É o canal que tem hoje que as empresas elas acabam batalhando muito para conquistar, que é esse ponto de vista positivo, um retorno tranquilo. Então, se você tem empresas que elas tinham uma fama ruim, que ela tem aí um marketing ruim, que a publicidade, as campanhas que ela faz é boa, mas o produto em si deles não são legais, são maliciosos e tendenciosos a trazer uma qualidade no marketing que não existe quando você adquire o produto, é bem visto e fica explícito para todos. E o que é o mais interessante? É o potencial de colaboração. Uma marca que ela consegue ver que o seu serviço aí está ruim, a internet ela funciona como um saque 24 horas em tempo real. Então o cliente vai lá e demonstra os seus problemas, demonstra o seu ponto de vista, e é claro que vai ter aquelas pessoas que defendem e as pessoas que vão falar mal e afins. Então cria-se uma comunidade, cria-se um vínculo, cria-se uma rede social em cima das marcas. Então hoje você percebe muito isso dos próprios consumidores defenderem as marcas. A gente tem aí na questão dos celulares e dessas marcas, a gente tem a Xiaomi, a gente tem a iPhone,
E aí tem as outras marcas que perderam muito o mercado, mas que ainda são relevantes, que aí a gente tem a Samsung, a gente tem a Motorola e por aí vai indo dentre várias outras. Mas você percebe que aí você cria microcomunidades ou às vezes até comunidades muito grandes e fortes a respeito desses produtos. E aí você tem uma colaboração, lança alguma coisa, o pessoal vai lá e fala: nossa, isso é muito bom, parabéns, tal empresa lançou isso, está com preço acessível, nossa, tal empresa lançou, e é aquele alvoroço. Se você pega para olhar as notícias, as que mais chocaram o mercado foi a questão aí da Apple lançar o novo celular deles, que nem é tão notícia nova, sem o carregador. Então surgiu aí brincadeiras a respeito da comunidade, falando que da próxima vez ele vai vir que nem um Lego, você compra as partes e monta em casa. É claro que por mais que seja um marketing ruim, ainda assim está sendo falado. Mas é claro, quem compra um celular desse tem um poder aquisitivo melhor, não é um carregador que vai fazer tanta diferença para eles. Só que para quem tem um poder aquisitivo inferior e talvez não esteja focado em status, faz toda a diferença você ter um equipamento aí todo customizado, com tudo dentro de uma caixa. Antes, quando você comprava um celular, ele vinha fone de ouvido próprio, carregador próprio, manual, mil e uma coisas. Hoje, quando você adquire, geralmente é só o aparelho e o carregador. Agora, talvez com essa virada da Apple trazendo e assumindo: olha, na verdade o que você compra é só o aparelho, então eu vou te vender o aparelho, o resto você meio que se vira ou compra separado, que é o foco deles, vender essas outras funções separadas para gerar mais venda dos produtos da marca. Talvez as outras se adequem também a isso, ou não, vai depender do que ela está fazendo. Então é um ponto de virada muito grande. E é claro que com isso o conteúdo principal ele vai ser criado pelos usuários que estão nessa rede. A Apple foi lá e lançou um aparelho sem o carregador. O pessoal que é talvez contra ela, ou até mesmo quem é da comunidade e gosta, vão fazer piadas, vão fazer memes, vão fazer graça com isso, justamente porque a marca é relevante. Então o conteúdo ele é criado pelos usuários e a resposta ela vai ser aí adaptada pela empresa e ela vê um potencial de colaboração. Retorno foi positivo, retorno foi muito negativo. Se eles vissem que esse seria um ponto onde todo mundo achou uma audácia, algo extremamente pesado, eles consequentemente voltariam atrás no próximo lançamento. Então, você vê que os consumidores têm muito a dizer e você é obrigado a escutar eles, senão você perde mercado sempre e deve participar das discussões. Recentemente, quando a nota de R$ 200 foi ser lançada, estava havendo uma comoção na internet pelos próprios usuários a respeito da brincadeira com o cachorro caramelo, querendo que ele fosse aí a capa da nota de R$ 200 aqui no Brasil. Por mais que a gente entenda que há um potencial de colaboração de todos, que é a cara do brasileiro, tem essa questão do meme, questão da graça, participação e tudo mais, ainda assim as notas, né, do nosso Brasil, ela tem um segmento, ela tem uma ordem. Então, eles não podem estar atendendo assim justamente porque a população quer. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma campanha, um videozinho lá falando, trouxeram o cachorro caramelo falando que você deve aceitar o lobo-guará e tudo mais, como uma forma de responder a esses consumidores. Então, assim, foi muito bem visto, a campanha foi muito bem aceita e isso reforçou que a marca, né, que o Banco Central e todo mundo está pensando e vendo o que o brasileiro quer e procura. Então foi um marketing que acertou demais. Dentro desses pontos, quando você está dentro da sua rede social, eu não falo rede social só Instagram, Facebook, estou falando em geral, quando você está com seus amigos, quando você está na empresa, quando você está no seu grupo. Então as redes sociais são isso. Quando você está na igreja, vai ter aquele público-alvo ali. Então, que imagem que você tem sobre aquele público-alvo? Que imagem você tem sobre aquilo que você está frequentando? Todo mundo tem um gênero de música que gosta, todo mundo tem um local que costuma frequentar, todo mundo tem uma bebida, todo mundo tem gostos particulares e peculiaridades que estão aí ligados a você. E ao longo da vida, você vai criando esses vínculos com pessoas que têm gostos similares, justamente por ter mais contato, mais influência, e essa positividade, porque você reflete essa imagem no próximo.
Então acaba que você tem esse vínculo, essa geração de empatia. Tá, mas qual que é a principal diferença das mídias tradicionais para as novas mídias sociais? Você percebe a transição. Nas mídias tradicionais, se eu for trazer elas aqui para vocês, vocês vão ver bem como que era. A televisão, ela ainda parte muito da mídia tradicional. Não só ela, como o rádio e várias outras, que é o seguinte: eles controlam e você não tem resposta. A empresa ela vai criar o conteúdo, ela educa o seu consumidor, ela só tem foco na marca, ela manda muitas vezes a mesma mensagem e só ela manda. E ela tem o controle de tudo. Então na televisão, caso você veja uma propaganda e queira reclamar, você vai reclamar para quem? Caso você tenha visto o jornal, achou que a notícia que está lá está errada, você vai reclamar para quem? Caso a novela que você esteja assistindo, você vai reclamar para quem? Ou seja, não tem como você saber bem o que está acontecendo nas mídias tradicionais e o respaldo que você pode dar, ele é muito baixo. Então, a participação que tem o outro, no caso o seu público-alvo, ele é muito ínfimo. Então é a hora que você simplesmente pensa, né? Será que eu faço diferença nesse meio? Será que a minha aquisição, será que eu sou notado? E isso é um ponto ruim. Então você acaba perdendo essa empatia, esse marketing aqui humanizado nas mídias tradicionais. Então passa um carro de som, aí ele começa a falar sobre alguma coisa, né? A família enlutada. Você, nossa, mas eu não quero saber a respeito dessas coisas de morte e tal. Não tem nada a ver comigo. Não quero saber de uma reunião que vai ter em tal igreja. Não quero saber de um baile funk que vai rolar. Não quero saber desse show. Por que que isso está invadindo a minha privacidade? Então, as mídias tradicionais, elas são muito focadas ainda nessa parte. Então elas erram bastante. Não que não sejam eficazes. Até certo ponto, sim. Mas acaba que elas são muito invasivas e elas buscam educar o consumidor. Então não são tão interessantes hoje no mercado atual que a gente vive. E aí é a hora que você cai nas mídias sociais. Ela é um diálogo. Então você pode aí ou não receber essas mensagens. Como assim? Você, consequentemente, deve seguir algum ator, alguma atriz, alguma banda, alguém que você gosta. Então ninguém te forçou a ir lá e seguir a Nike, ninguém te forçou a seguir o Magazine Luiza, ninguém te forçou a seguir o Jornal Nacional ou essa banda que você gosta nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook, no Twitter, ou que seja no YouTube, aonde você está conectado. Você foi lá porque você gosta e você quer acompanhar o trabalho. Então você se envolve, você está ali acompanhando aquele conteúdo que a pessoa está criando, que ela está desenvolvendo, mediante a isso, porque você gosta. E é claro que os usuários que estão inseridos, eles criam conteúdos que o usuário quer. Então, o que todo mundo estava acompanhando recentemente? BBB. 90% fala que não assiste. Você vai olhar o índice lá de cota lá de audiência da televisão Globo, não representam o mesmo. É justamente esses 90% que fala que não assiste, que está lá assistindo. Então, por mais que as pessoas elas falem que não assistem, só tá vendo informação, elas acompanham sim, elas veem sim, só não assumem. Porque pela mídia social como um todo seria perda de tempo. Você tem que ser diferenciado e andar junto com os outros. Então ela busca influenciar de uma maneira mais saudável e ela envolve o consumidor. Ela visa agregar valor para essa audiência. Então, se você não está acompanhando, você fica meio deslocado. Garanto que para quem está trabalhando, para quem tem um pouco mais de contato aí, essas últimas semanas do Big Brother pode até ter sido ruim. Chegavam para falar para você a respeito aí da mulher lá da Carol, talvez de outra coisa. Ontem tivemos aí a questão do futebol, que o Flamengo ganhou. Então, para quem não está antenado com esse mundo, quando chega essas notícias assim do nada, você fica pensando, nossa, o que aconteceu? Não estou sabendo nada sobre isso. Então, você fica meio alienado ao que está rolando, como se você não fizesse parte dessa rede social. Esse é um valor que está agregado. Então você acaba querendo fazer parte, independente se você gosta ou não, se você acompanha ou não, o mínimo de informação você vai procurar saber. Porque no caso, como eu não assisto, não conheço muito sobre futebol, mas ainda assim, quando tem essas notícias, eu vou me envolver no assunto para saber o que aconteceu, por que está havendo tamanha comoção. Então é comum você procurar informação hoje para se reiterar, porque hoje todas as informações, tudo isso
elas visam agregar valor para aqueles que estão inseridos. E é claro, esse agregar valor aqui também, temos sorteios, temos campanhas, segue que eu te sigo de volta, aquelas coisas simples que vocês já conhecem. Marca 2 aqui, sorteio vai ser tal dia, quem segue a minha página tem cupom de desconto, tem material exclusivo, isso e aquilo, tem bastidores de algum lugar. Então você agrega um ponto que seja de valor para a sua audiência, para esse público que te segue. Esse é um ponto bem forte e interessante também. Em síntese, então, a mídia tradicional, a empresa cria o conteúdo e empurra abaixo nas pessoas, no seu público-alvo. Não existe canal de resposta praticamente, e a interação ela não é de imediato, ela é bem tardia e às vezes aí você não consegue reaver aquilo que você já perdeu. Nas mídias sociais hoje mais atuais, focado para o digital, você cria o conteúdo baseado no meio, você talvez nem precise criar, só adaptar. Os canais de resposta são imediatos, você tem resposta na hora. E é claro que você também tem essa interação, né, cada vez mais rápida. E se você tiver algum problema, você consegue se retratar muito rápido. E aí, falando sobre a atividade, a gente comentou um pouco sobre o marketing de empresa-consumidor e o marketing de empresa para empresa. Eu creio que na hora que vocês estavam fazendo a atividade, muitos pensaram o seguinte: nossa, mas é o mesmo. A gente percebe que não é. Você tem uma diferença, talvez ali nos detalhes, a respeito do marketing voltado para a empresa e no marketing voltado para o consumidor. Então, o marketing para o consumidor, ele é bem mais agressivo e sutil. Então, ele tenta transparecer a ideia para aquela pessoa de algo que ela está querendo, de gerar empatia. Então, ele sabe que cada venda conta. E a Nivea, ela fez esse sofá na apresentação dela, aonde ela fala assim, ó, tchau, tchau, celulite. E aqui a gente tem alguns pontos aí para representar que com Nivea a sua pele fica lisinha, sem marca, sem estria, sem celulite, sem nada. E sem usar o creme Nivea você teria esses problemas. Então é um marketing muito bem feito e interessante. Lembrando que a cor azul ela só rebate a marca deles. Então é bem interessante. Isso são estilos de marketing muito bem aceitos no mercado. E que você vê essas ideias geniais aí a todo tempo. Temos aí também a Colgate, que ela montou um outdoor, onde ela queria lançar uma nova marca sob aquele Luminous White, trazendo mais branco aos dentes. E ela jogou um outdoor, onde ela dobrou a sua pasta de dente, para parecer como se fosse uma lanterna, provando que com Colgate o seu dente ficaria mais branco, dando essa imagem. Então a interpretação geral do sistema, ela está bem na cabeça da pessoa que está vendo. Tanto aqui é de livre interpretação, todo mundo consegue entender bem a mensagem. Aqui da mesma coisa. O case da Nokia é algo só para vocês entenderem. A Nokia ela já foi líder de mercado. Hoje ela praticamente caiu na irrelevância. Ela não é mais a Nokia que ela foi antes. E aí tem uma comparação. No mesmo ano de 2007, ambos Nokia e Apple estavam avaliados praticamente no mesmo valor. Hoje, 2021, a Nokia está aí com 22 bilhões, então teve uma queda fenomenal, e a Apple está avaliada em 2,2 trilhões. Então esse é um ponto interessante. Quem não se adapta, quem não ouve o seu cliente, quem não ouve o seu público-alvo, quem não reforça a sua marca no mercado, que não faz marketing, não faz publicidade, ao longo dos anos perde a sua relevância, e é claro, com isso vai perdendo o mercado cada vez mais. Outro ponto interessante é perceber o que você está vendendo para o seu cliente. O que o cliente espera da sua marca, o que o cliente espera de você. E aí quando a gente fala o iFood, é um aplicativo de comida, né? O iQfome aqui em Goianésia é um aplicativo de comida. O Uber, o 99 são aplicativos de táxi. É um equívoco falar isso, porque o iFood ele não vende comida. O Uber ele não vende corrida de táxi, que seja desse tipo. Da mesma forma as outras marcas, o que eles vendem são tempo, é conexão, é rapidez e é o serviço. Então o iFood ele não tem uma única loja. Se brincar, o dono não sabe nem preparar comida.
O dono do Uber também ele não precisa nem saber dirigir o do 99. A empresa é responsável por isso. Porque o que ele vende é o tempo, é a conectividade. Você acessa o aplicativo e ali você tem um acervo de vários outros restaurantes que vão se virar para te atender no tempo específico lá de 40 a 60 minutos. E como eu sei se eu devo ou não pedir, solicitar comida nesse daí? Por que eu não culpo o iFood? Porque lá mesmo as empresas são classificadas com as estrelas, com comentários que são dos próprios usuários. Então a rede toda ela é montada pelo consumidor. O iFood é simplesmente um acervo onde você entra e tem tudo que você precisa na palma da sua mão. Ele vende tempo, ele vende essa qualidade e você não fica grilado com ele, porque você não vai ficar com raiva. Você simplesmente vai lá e falar, nossa, eu comprei nessa tal marca aqui, nesse restaurante, não gostei, hoje eu vou em outro. Aí você vê os comentários, você vê o que tem nele, vê as estrelas, fala, não, esse eu vou. Ah, esse aqui eu não vou. Agora, em questão do Uber e da 99, é bem parecido. Em questão aqui, que você pode ter reclamações a respeito do aplicativo em si, talvez travar, não aceitar o seu cadastro, der algum problema com ticket e descontos. Mas do serviço em si você nunca vai reclamar. Do Uber você reclama, nossa, eu peguei um motorista de Uber essa semana que era horrível. Nossa, eu peguei um motorista de Uber essa semana que me atendeu super bem. Coisas do tipo, você fala do produto, mas você não fala da marca. Então, raramente ela vai ter problemas em relação a isso. Você simplesmente utiliza e agradece por ela auxiliar no seu tempo. Então, são ideias aí geniais nesse quesito. Trazendo um pouco para o Brasil, um pouco já antigo, mas ainda assim em pauta, que o brasileiro já nasce formado em marketing. A gente já deve ter visto isso várias vezes. Então, aproveitaram a saída da Carol, fizeram a agregação de valor, quem acertasse porcentagem iria ganhar. Então, você vê que o marketing em cima disso tudo foi muito grande. Então, a gente teve campanhas desde motel até cidades falando para você tomar cuidado com os decretos sobre a Covid-19. Então, a ideia do marketing, ela vai variar da pessoa que está executando. Consigo adequar ela ao meu ramo? Talvez sim, talvez não. É claro que você consegue. Vai depender do ócio criativo de cada um. Então, aqui a gente tem dois polos totalmente diferentes, mas a mensagem ainda consegue passar muito bem. Então, vai depender da pessoa que está aí atrás da campanha, da pessoa que está criando. Parte da criatividade de cada um. Pode ser um sucesso, como pode ser um total fracasso. E o marketing voltado para a empresa, você vai ver ele de forma mais leve e principalmente com retorno competitivo para a empresa. Então, criado para você ter soluções que se adaptam à empresa, é uma das lemas da Panasonic, criado para você. Esse para você, ele acaba impactando também no termo empresa quanto no termo consumidor. Então, mesmo que você veja essa propaganda sabendo que é voltada para a empresa, ainda assim ela impacta dentro de quem assiste. Reduzir o consumo de energia. Então, aqui a gente tem painéis digitais, a gente tem redes que vão reforçar isso, que vão trazer coisas fortes para a empresa. É mais sutil, é mais leve, mas sempre traz benefícios. Eu não tento tanto assim vender o meu produto, porque a empresa em si que está querendo adquirir o meu produto, ela sabe do que ela está pesquisando, ela sabe dos outros concorrentes no mercado, ela quer saber o que eu tenho de diferencial. E aí você vê em questão também da Unimed, vende bastante plano de saúde empresarial. A questão de plano empresarial para a internet, você tem planos excelentes. Tem as campanhas um pouco mais focadas, né? Conexão para empresas que não podem parar. Então, talvez você esteja com um plano aí que esteja atrapalhando a sua empresa, você sabe, tem que rodar 24 horas. Então, são coisas que você foca de leve, sutil, para empresas. Então, a Oi faz bastante isso, a gente tem as redes de telefonia. Todos esses planos, eles têm isso. E aí, o que tem a sacada mais genial? Eles aproveitam esses planos empresariais futuramente e oferecem para clientes. Alguém aí já deve ter ouvido falar o seguinte, não, lá em casa eu coloquei um plano empresarial de telefonia, eu coloquei um plano empresarial de internet. Por quê? Geralmente para consumidor é liberado uma taxa menor, uma parcela ínfima do produto geral. E aí, para trazer mais benefício, para você ter mais daquilo, você oferece um plano empresarial. Subentende-se então que você vai ter 5, 6 vezes mais de internet,
5, 6 vezes mais de ligação ou que seja aí de retorno. Só que é claro que você vai acabar pagando mais caro. Vai depender de tudo do que você quer, do quão otimizado e personalizado você quer esse produto. Dentro das mídias sociais, todos são iguais. Por que isso? Dentro das mídias sociais e das redes hoje, você trata todos como igualdade. E deveria ser assim. Todos são iguais, né? Ninguém deve ter um preço acima do outro, ninguém deve ter esse nariz em pé. Só que a idealização de uma sociedade sem hierarquia, ela acontece não só hoje, vem de muito antes. E isso é reforçado com o marketing, principalmente nas mídias sociais e nas redes. Sabe qual que é o maior ponto? É o seguinte, se você chega para conversar hoje com um estranho na rua, eu espero que você converse com essa pessoa simplesmente de boa. É o mínimo que você espera de uma outra pessoa. Educação, tratar o outro bem, sem imaginar a classe social ou de onde essa pessoa está vindo. Nas redes sociais é o mesmo. Então você vai comentar, você vai conversar com todos e você não sabe quem está atrás daquela telinha. Pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um professor, pode ser um operador, um atendente de caixa. Independente da sua questão social, da sua questão financeira, etnia e coisas afins, ainda assim todos são iguais. Só que aí é claro que acaba que você sabe que no final não é desse jeito que funciona. A gente sabe que existem relações, momentos que são criados aí, proporcionar essa quebra de igualdade. E o que seria essa quebra de igualdade aí? Por que um perfil é mais movimentado do que o outro? Por que um perfil se alavanca e outro não? É aí que tá. Deveria ser então a questão, o teor do produto e do marketing que é realizado. A gente vai entrar um pouco mais sobre isso, dialogar um pouco mais. Só quero trazer o tema para que vocês entendam. Nas mídias, nas redes sociais, todos são iguais. Você não deve desvalorizar o seu cliente, você não deve desvalorizar ninguém, porque toda venda conta. O marketing voltado para o consumidor, para o cliente final, ele é cada vez mais forte. Então você deve tomar muito cuidado com o que você está fazendo. E é claro, existem inúmeras redes aí que você pode encontrar inúmeros e vários tipos de pessoa. Se você entra aí nos blogs, nas comunidades, no YouTube, na Twitch, que seja, no próprio Instagram, você vai ver pessoas aí de todos os segmentos e, é claro, com um público fixo e alvo dele, que é o que a gente já vem comentando aí, e que quem está dentro já percebeu isso. Quando você entra, talvez numa página aí da Aline Barros, você vai ver os comentários voltados para o serviço dela. Se você vai na página de algum humorista, você vai ver coisas voltadas para o mundo dele. Então acaba que, por mais que todos sejam iguais, você sabe que cada blog, cada site, cada pedacinho, cada parcela dessas mídias sociais, dessas redes sociais, elas estão muito focadas e disseminadas no seu próprio tópico, no seu próprio tema. Então, você deve saber dialogar com cada um dentro desse público, sem ofender ninguém, tomando muito cuidado com isso. Porque hoje a cultura do cancelamento ela é muito forte.